bem-vindos e bem-vindas ao nosso Educação em Tela. E hoje nós conversaremos sobre o tema Educação e Tecnologias Digitais. Que o mundo tem sofrido diversas transformações e que a sociedade tem passado por uma verdadeira metamorfose, disso todos nós somos sabedores. Mas o que é necessário entender é que também a educação, neste contexto, tem acompanhado o percurso da história para adaptar-se, ora de forma progressista, ora de forma a perder espaço, mas sempre preocupada em valorizar a qualidade e para dar uma resposta ao momento. Vejamos, por exemplo, a condição em que nos encontramos nesta pandemia do novo coronavírus, da Covid-19. Também a educação tem sentido na pele, literalmente, as agruras desta pandemia. Mas a pandemia também trouxe, por antecipação, a discussão da temática da educação versus as tecnologias digitais, as tecnologias da informação e da comunicação. Neste contexto, a educação precisa cada vez mais mergulhar sem medo, porque, cá para nós, é um mundo sem volta, o mundo digital, o mundo virtual está na alta, está em alta. E para isso é necessário que nós, enquanto educadores, enquanto formadores, também possamos nos identificar com essas novas tecnologias, para não ficarmos para trás, para adiantarmos aquilo que é a discussão do momento. Como usar as ferramentas das tecnologias digitais, do mundo digital, do mundo virtual, a serviço de uma educação de qualidade. Neste sentido, nós precisamos trazer à tona um pouco do contexto da educação, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Sempre a educação esteve na vanguarda das transformações. Por vezes, ela foi a grande transformação, o grande boom das sociedades. E, neste sentido, a tecnologia digital, nesta pós-modernidade, precisa também ser encarnada por seus autores, por todos que fazem parte desta engrenagem educacional. E aí entra tanto os professores quanto os estudantes, tanto os docentes quanto os discentes. Todos eles, indiscutivelmente, veem-se presos, amarrados, conectados, interligados nesta rede mundial de computadores. Olha, a educação precisa moldar-se para dar uma resposta satisfatória. Foi isso que a pandemia, por exemplo, antecipou. Por quê? Porque aquilo que antes era um ensino tradicional, de um currículo tradicional, de uma tendência pedagógica tradicional, no formato presencial, de aulas apenas apresentativas por parte dos docentes. Agora, por outro lado, ninguém sabe mais, porque em dados momentos há uma certa confusão de quem é educando e de quem é educador. Porque essa via de mão dupla tem sentidos horários e anti-horários, contrários ou convexos, para dar respostas a este currículo da pós-modernidade. Isto implica o quê? Implica, evidentemente, em usar as técnicas, em usar a tecnologia a serviço da educação. Quem de nós imaginaria que um dia iríamos tomar parte de uma aula na tela de um celular, através de um computador, ou, sendo assim, gravados por uma câmera? E aí, neste novo modelo,
E neste novo formato, o educador precisou moldar-se, mas também o educando precisou adaptar-se. Porque ninguém estava, vamos dizer francamente, ninguém estava preparado para este momento. Mas a seu ponto, a pandemia, antecipando essa discussão, nos garante algo que é inestimável e que não há de se voltar mais ao mesmo formato que tínhamos anteriormente. O mundo digital, o mundo virtual, as tecnologias chegaram e fincaram espaço. E a partir de agora, educar, ensino, aprendizagem, teoria e prática terão que andar par a passo com as tecnologias da informação e da comunicação. Por isso, educação e novas tecnologias é uma realidade. Não é que seja o futuro, mas é o presente, é o que nós estamos vivenciando. É claro que para isso se precisa de ter bons instrumentos, uma internet de qualidade, a que todos tenham acesso, e nem sempre a desigualdade social do país permite a que essa realidade ocorra. Por exemplo, a condição familiar de tantas e tantos brasileiros que infelizmente têm um só celular para um filho mais novo, o filho do meio e a filha do ensino médio, todos com um único só aparelho. Então, mesmo neste tempo de pandemia e mesmo diante das tecnologias digitais aliadas à educação, aliadas ao processo educacional, mesmo assim nós encontramos o fosso, o abismo das desigualdades sociais imperando. Por isso é tão importante, e vários teóricos têm se preocupado com essa questão. Inclusive um teórico espanhol, filósofo e doutor em comunicação, radicado no Brasil, José Moran, tem se preocupado e discutido muito a questão e a relação da educação com as tecnologias da informação e da comunicação. E como estas ferramentas podem ajudar a transformar vidas, podem ajudar a transformar as estruturas arcaicas de uma educação tradicional, fazendo transmutar-se agora para uma tecnologia digital aplicada, aliada à educação de qualidade. Sai de cena o professor? Não. Inclusive o José Moran, como filósofo, nos diz algo bastante interessante nesse sentido. Ele diz que mesmo nas tecnologias digitais, sendo elas inseridas no contexto educacional, o professor ainda será o filé mignon dessa história. Isso quer dizer o quê? Que o professor vai ser aquele que vai conduzir, vai ser aquele que vai apresentar ao educando, ao estudante, ao discente, ferramentas, potencialidades para que ele possa usufruir da tecnologia com ética, com respeito e, acima de tudo, buscando uma qualidade na educação. E aí é importante que nós lembremos que nesse contexto de educação aliada com as novas tecnologias digitais, com as chamadas TICs, tecnologias da informação e da comunicação, elas nos trazem à tona palavras que são verdadeiras palavras de ordem, para que ocorra uma qualidade, mesmo neste formato de aulas telepresenciais ou aulas em EAD, de educação à distância. Aulas que não no formato que nós estávamos acostumados, aulas presenciais, físicas. E aí, algumas palavrinhas precisam ser bem entendidas. Por exemplo, tanto para o profissional
o educador quanto para o educando, palavras como criatividade, inovação, dinâmica e comunicação são importantíssimas. Acabou-se a época de professor com timidez. Professor, a partir de então, vai se tornar ator principal. O filé mignon, como dizia José Moran. Para o quê? Para estar à frente de uma tela, levando educação em tela, fazendo com que a educação não pare, mas dê sempre sinais de esperança e de transformação de vidas. Por isso, experimentamos nesses dias uma educação híbrida, que é uma espécie de adaptação paulatina, de pouco a pouco, daquele nosso fator de aulas com formato presencial para um novo fator que é o mundo da tecnologia digital. Um mundo onde o seu aluno está conectado e vai lhe dar respostas rápidas, e aí cabe ao professor fazer o quê? O filtro. O professor é aquele que vai conduzir para uma boa pesquisa, para um bom resumo, para uma avaliação correta dos saberes e da aprendizagem. Por isso, ele vai transformar a sua didática para que essa tendência pedagógica pós-moderna e este currículo pós-crítico esteja presente também nesse contexto da educação nas novas tecnologias. E aí, esse modelo híbrido veio para ficar. Mesmo passando a pandemia, não se engane, você mesmo aí, ou como aluno ou como professor, não se engane, mesmo com vacina, mesmo voltando ao novo normal, nós viveremos o mundo da tecnologia, porque a educação e a tecnologia digital veio para fazer-se presente. Se você gostou, por falar em tecnologia, por falar em interação, se você gostou, curte, dá um joinha, diz ok, comenta lá no Facebook, no nosso Instagram. Mas se você gostou mais ainda, eu espero que você compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso a este nosso conteúdo. Tchau!